Vamos lá, meus queridos, dando continuidade. Gente, eu vi que no primeiro bloco eu coloquei a música da Simone e Simaria, né? Aquela do meu violão e o cachorro lá. E eu vi que ficou super baixo. Eu acho que é porque o vídeo que eu peguei do YouTube também tinha, porque eu tava no máximo dos volumes todos aqui. Então, quem quiser depois confere no YouTube, né? Um clássico. Me perdoe porque ficou bem baixa a transmissão, mas a ideia da música era aquela, né? Que a pessoa saía com os objetos dela e deixava tudo pro outro, e eu falei pra vocês que isso ali, né, gente, não vou dizer que nunca acontece não, tá? Mas é bem raro acontecer, principalmente divórcio litigioso. Voltemos para nossa realidade. Eu falei para vocês que quando a pessoa se casa em determinados regimes, e falei de 3, comunhão universal de bens, participação final nos aquestos e também separação absoluta ou convencional de bens, ela precisa, no momento que ela faz a habilitação para o casamento, ela precisa fazer um pacto antinupcial. Tá? Que aí você pode colocar o quê, gente? Você vai reger suas questões patrimoniais através de uma escritura pública, chamada pacto antinupcial. Vamos falar um pouquinho sobre o pacto antinupcial? Percebam, ele só vai ser válido se ele for feito por uma escritura pública e ele só vai produzir efeitos se o sujeito casar. Às vezes a pessoa, gente, faz a habilitação, mas não casa. Então, se não se seguir o casamento, ele não produz efeitos. Tá? Agora, tem uns casos interessantes que eu coloquei para vocês aqui, de pessoas que se habilitaram para o casamento, fizeram um pacto e depois não se casaram, mas elas começaram a viver em união estável. Olha que estranho. E aí, o STJ, ele entendeu que aplicar-se-ia à união estável aquele regime, porque o pacto, embora, né, a pessoa não casou, aquele pacto, ele seria utilizado como documento, era um documento escrito, né, por escritura pública, inclusive, e esse regime poderia ser aplicado na união estável, porque era a manifestação de vontade daquelas pessoas. Então, tem muitos julgados interessantes que eu coloquei aqui para vocês. Legal, né? Então, imagina, gente, o casal todo empolgado, vamos casar. Aí eles fazem o pacto, habilitam-se para casar, e eles... Lembra que quando a gente faz a habilitação, tem 90 dias para casar? Eles não casam. Mas, a partir de então, eles começam a viver uma união estável. Então, percebam, se eles não tivessem feito nada, né, a gente ia aplicar na união estável a comunhão parcial de bens. Só que há um documento anterior em que eles escolheram um regime diferente. Então, os tribunais superiores, eles aplicam esse documento na união estável. Aí eu coloquei os julgados, é importante que vocês façam, como eu disse, uma leitura, tá? Volta aqui comigo no nosso material. Então, tem aqui o pacto, tem os conceitos. É nulo o pacto antinupcial se ele não for feito por escritura pública e ele não produz efeitos. Então, aqui, gente, a formalidade aqui, ela é da essência. Eu até coloquei aqui o momento recordar é viver. Nossa aula hoje está cheia de momentos recordar é viver. Porque a gente vai ficar voltando na parte geral do código. Então, lembra, é nulo o negócio jurídico quando ele não se revestir da forma prescrita em lei ou quando for preterida alguma solenidade que a lei considera essencial para a sua validade. Então, se eu não faço o pacto antinupcial por meio de uma escritura pública, então o que, gente? O pacto é nulo. E ele não produz efeitos, aqui é o campo da eficácia, se não lhe seguir o casamento. Então, é um negócio celebrado sob condição o que, gente? Suspensiva. Só produz efeitos depois do casamento, ok? Ótimo. A eficácia do pacto antinupcial, realizado por uma pessoa menor de idade, fica condicionada à aprovação do seu representante legal. Lembra, né? A pessoa que tem 16 anos pode casar, mas tem que ter o consentimento lá dos pais, a autorização, e na hora de lavrar o pacto antinupcial, também, tá? Tem que ter a aprovação do representante legal, salvo as hipóteses do regime obrigatório de separação de bens. É nula a convenção ou cláusula dela que contravenha a disposição absoluta de lei. Então, perceba, é possível que o meu pacto antinupcial, ele contenha alguma cláusula absurda, tá? Alguma cláusula, gente, em que a pessoa esteja renunciando o direito da personalidade. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês? Não pode ter uma cláusula, gente, em que a pessoa esteja renunciando o direito sucessório dela, renunciando alimentos previamente. Então, essas cláusulas são nulas. Só que lembra que o pacto antinupcial é um negócio jurídico.
e a gente vai aplicar o princípio da conservação dos negócios jurídicos. Então, se uma cláusula é nula, não quer dizer que eu vou invalidar todo o pacto, eu vou invalidar aquela cláusula, tá? Então, eu vou tentar o quê? Eu vou tentar conservar as outras cláusulas, tá? Volta aqui. Então, é nula a convenção ou cláusula dela que contravém a disposição absoluta de lei, que é o princípio da conservação. Então, por exemplo, se a lei exige que, em alguns casos, o regime seja o da separação obrigatória de bens, eu não posso afastar esse regime através do pacto, tá? Então, eu não posso, ok? Recordar é viver. Por quê, Raquel? Você falou do princípio da conservação do negócio jurídico. Aí eu volto lá na parte geral do Código. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudica na parte válida, se ela for separável. A invalidade da obrigação principal implica das obrigações acessórias, mas a invalidade das obrigações acessórias não induz a da obrigação principal. Ok? Então, ótimo aqui. Aqui eu estou seguindo os artigos do pacto, né? Os artigos do Código Civil que tratam do pacto. No pacto antinupcial, que adotar o regime da participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. Vem aqui comigo, gente. Lembra que eu falei para vocês que tem uma parte final dessa nossa matéria aqui de hoje, em que o Código diz assim, dependendo do regime que você se casar, você vai precisar do consentimento do seu marido ou da sua esposa para praticar certos atos da vida civil, como vender bens imóveis. Tudo bem? O Código também diz aqui agora que se você se casa no regime da participação final nos aquestos, presta atenção, você pode colocar no pacto antinupcial que os cônjuges, eles dispensam reciprocamente o consentimento um do outro para que cada um possa vender livremente os seus bens imóveis particulares. Então, percebam, eu posso, porque existe uma autorização da lei, afastar a outorga conjugal no regime da participação final nos aquestos. Raquel, então, quer dizer que, percebam, essa parte de outorga conjugal está no artigo 1647. Ela vai dizer, olha, nesses regimes aqui, você precisa do consentimento. Eu não posso, livremente, afastar esse consentimento no pacto. A única hipótese em que o Código está me permitindo afastar esse consentimento é nesse regime aqui. Tá? Então, aqui ele está dizendo, olha, se você casar no regime da participação final nos aquestos, então é possível que os cônjuges dispensem um ao outro da autorização para que cada um possa vender os seus bens imóveis particulares. Então, para que eu tenha essa dispensa de consentimento, tem que estar escrito no pacto antinupcial. Ok? Volta aqui comigo. Lá na frente eu repito isso para vocês. Aula extremamente cheia de detalhes, tá, gente? Pode voltar aqui no material. Ó, isso aqui é importante. Eu só vou poder afastar a outorga conjugal porque esse artigo me autoriza. Importante. Essa aula, gente, tem que... Importante. Ver e rever, tá? Para vocês conseguirem fazer os ganchos. Porque essa parte aqui, ela vai se interligar com o meio e com o final. No pacto antinupcial, que adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis que cada um tem, os seus bens particulares. Aguenta aí. Esse artigo falou que qualquer regime eu posso colocar essa cláusula? Não, só o regime da participação final nos aquestos. As convenções antinupciais não terão efeito perante terceiros, senão depois de registradas em livro especial pelo oficial do registro de imóveis. Claro, gente, para ter oponibilidade contra terceiros, é preciso que você dê publicidade.
E isso eu faço o quê, gente? Registrando esse pacto antinupcial nos cartórios de imóveis, ok? Raquel, eu entendi mais ou menos aí sobre o pacto. Lembra que eu falei agora há pouco que se um casal faz o pacto e resolve depois não casar e começa a viver a união estável, esse pacto, que não tinha efeitos mais, já que não tinha casamento, passa a produzir efeitos na união estável? Isso se chama pós-eficacização. É um nome esquisito. Vem comigo aqui. Conversão de um negócio jurídico ineficaz ou pós-eficacização. Que é o caso aqui, gente. O sujeito, casamento e união estável. Então, aqui, gente, há uma peculiaridade, tá? O sujeito, eles fizeram um pacto antinupcial, e aí, olha aqui embaixo, a união estável deverá ser regida pelo regime da separação. Por quê, gente? Porque eles fizeram um pacto antinupcial, mas eles não se casaram, tá? Mas aí o quê, gente? Como havia um documento escrito, então, nesse caso, ficou valendo a escolha desse regime diferente, certo? Então, nesse caso específico aqui, percebam, eles consideraram que esse documento, como ele, na verdade, ele demonstra a livre manifestação de vontade das partes, então isso aqui deveria o quê, gente? Isso aqui deveria ter validade, tá? Então, assim, o casal fez, vocês sabem que na união estável, se o casal não diz nada, é comunhão parcial de bens. Se o casal queria algo diferente, poderia fazer, gente, em algum momento, presta atenção, eu já tô percebendo e vocês franzindo a testa. Na união estável, se o casal quiser um regime diferente, eles podem fazer isso através de um contrato escrito, através de uma escritura pública. Eles não fazem pacto. Eles não fazem. Pacto é para quem vai casar. Esse povo aqui ia casar. E aí eles fizeram pacto. Só que depois eles desistiram e passaram a viver em união estável. Então, o tribunal disse, eu tenho que valorizar aquilo que eles escolheram lá atrás. Então, percebam, eu não estou dando efeito retroativo. Eles escolheram. Aquilo era a manifestação de vontade deles. Então, eles escolheram a separação. Então, eu dei a uma eficácia àquilo que já não tinha mais efeitos, que é o que a gente chama de pós-eficacização. E aí, esse documento escrito regeu o regime de bens dessa união estável. É isso, tá? Aí, quem tiver interesse pode ler o inteiro teor do julgado, tá? Porque a gente não tem tempo de fazer isso, né, gente? Infelizmente, tá? Raquel, coloca aí pra gente mais ou menos o que pode, né? O que pode? O pacto antinupcial e o contrato de convivência, que é o caso da união estável, eu tô aqui desse lado, no que pode. O pacto antinupcial e o contrato de convivência podem conter cláusulas existenciais, desde que essas não violem os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre os cônjuges e da solidariedade familiar, tá? Gente, pacto antinupcial, o pessoal até fala daqueles filmes, né, dos 50 tons de cinza. Raquel, a gente pode colocar nesse pacto antinupcial que a gente vai ter um relacionamento aberto, por exemplo, que a gente resolve que os nossos deveres de fidelidade, eles são flexíveis, que a gente tem um relacionamento aberto, que a gente vai morar em casas diferentes, pode. Como eu disse, divisão de trabalhos domésticos. Então, aqui, pode, gente, né? Isso sim. Agora, no caso lá dos 50 tons de cinza, né? A gente pode colocar que a gente gosta de inovar, né, no campo sexual. Entendo que, aqui ele diz, né, gente, você não pode subjugar o outro a ponto de violar a dignidade humana. Então, isso aí, dependendo do que você coloca, isso num tribunal pode ser analisado sob esse viés de violação da dignidade humana, tá? Agora, o que não pode? Aqui, a minha intenção, eu coloquei alguns exemplos que foram, inclusive, mencionados pelo professor Flávio Tartucci, e ele colocou alguns exemplos, tá? A minha intenção não era colocar um rol aqui taxativo. São alguns exemplos do que você não pode colocar no pacto antinupcial. Vem comigo. Cláusula afastando a incidência do artigo 1647. Raquel, só me lembra, esse artigo fala de quê? Da outorga ou vênia conjugal. Tem exceção? Aquela que a gente leu agorinha.
porque tem autorização legal. Então, em outros casos, eu não posso, tá? Tem exceção, gente? Essa aqui, ó, salvo 1656. Salvo 1656. Salvo 1656. Tá? Porque ele autoriza você dispensar o consentimento do outro, naquele caso específico. Cláusula determinando que a administração dos bens do casal compete exclusivamente ao marido ou exclusivamente à esposa. Cláusula de renúncia prévia de alimentos. Cláusula de regulamentação prévia da guarda dos filhos em caso de divórcio. Cláusula que afaste o regime de separação obrigatória de bens, até porque esse regime é a lei que define em que casos haverá separação obrigatória. Cláusula excluindo o direito sucessório do cônjuge sobrevivente, tá? Porque aqui, né, gente, as regras da parte sucessória são também regras ou normas cogentes, ok? Que não podem ser afastadas, certo? Então, aqui são alguns exemplos do que a gente não pode fazer, certo? Ótimo. Gente, aqui eu fiz com vocês algumas considerações sobre pacto antinupcial. Normalmente, os advogados não são muito procurados, porque, como eu disse, a pessoa está naquela fase de habilitação, isso é feito em cartório, tá? Ele já tem aqueles modelos. Então, assim, essa parte mais ousada, né, o cartório normalmente não sugere muito não, tá, gente? De colocar negócio jurídico processual, colocar questão de cláusula em caso de violação de deveres conjugais. Isso aí, normalmente, quando a pessoa tem muito dinheiro, caso de um jogador de futebol, que a pessoa tem um jurídico. Então, isso é feito toda uma negociação antes. Mas, na maioria das vezes, a pessoa só procura o cartório mesmo. Então, o advogado não tem uma interferência muito grande nessa parte, tá? Agora, nós vamos estudar, gente, os regimes de bens em espécie, tá? Então, vem comigo. Primeiro, nós vamos falar sobre o quê, gente? Deixa eu ver qual que eu preparei aqui. O de sempre, né? Lembra que eu falei? Aquele regime geralzão. Regime da comunhão parcial de bens. Vem comigo aqui, gente. Aqui, ó, regime de bens em espécie. O que temos? Comunhão parcial de bens. Ele também é conhecido como regime legal ou supletório. Residual, tá? Pode colocar também. Ele é um regime residual. Porque quando acontece alguma coisa errada com o meu pacto antinupcial, e aí, porventura, eu tenha escolhido um outro regime, então deu errado. Então, o regime que é aplicado é o da comunhão parcial de bens, tá? Esse regime, ele passou a ser o regime legal, o geralzão, a partir da lei do divórcio. Então, a partir de 1977. Antes disso, eu expliquei isso agora há pouco, o regime legal era o da comunhão universal de bens, tá? Então, ele passou a ser o regime legal a partir de 1977, com o advento da lei do divórcio. Volta comigo. Então, ele passa a ser o legal a partir de 1977, com o advento da lei do divórcio. Com o advento da lei do divórcio. Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente. Olha que interessante. O artigo 1640, ele diz assim: não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial. Então aí, ó, não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, tá? Vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão. Por isso que ele é o regime supletório, residual, tá? Aí eu coloquei aqui, gente, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos, aqui eu cortei, né, gente, o 1658, com as exceções dos artigos seguintes. Então, aqui a gente tem a primeira análise, que é a análise do artigo 1658, ok? Então, gente, eu aproveitei para colocar também o artigo 1725,
que fala da união estável. União estável, tá? Isso porque na união estável, salvo um contrato escrito, não precisa ser instrumento público, salvo um contrato escrito entre os companheiros, aplica-se o quê? As relações patrimoniais no que couber, também o regime da comunhão parcial de bens, tá? Então aqui ficou bem cortadinho mesmo, né? Com as exceções dos artigos, ficou essa parte aqui, ó, gente, seguintes. Me perdoem, quando eu for mandar o material para vocês, eu já mando com esses detalhezinhos aqui, tá? Já vou mandar bem certinho. Ótimo. Raquel, me explica. Gente, comunhão parcial de bens é o seguinte. É como se você imaginasse, se você tem alguma coisa antes de casar, isso são bens particulares, tá? Então, eu tinha um carro antes, ele é meu, continua sendo só meu. Eu tinha um apartamento, ele é um bem particular, tá? Só que aí eu preciso fazer até um desenho. O que a gente vai ter em comum? São aqueles bens que a gente adquiriu durante o casamento. Então, mesmo que a gente compre um bem que esteja só no meu nome, né? A casa que a gente comprou está só no meu nome, o carro está só no nome dele, mas é nosso. Agora, se eu recebi um bem em doação, se ele recebeu um bem de herança, esses bens não se comunicam, tá? Os bens herdados, os bens doados, a gente vai olhar isso aí, tem no código. Por exemplo, gente, bens de uso pessoal, bens de uso profissional, os meus livros, tá? O meu computador, meu instrumento de trabalho. Imagina que ele seja um dentista, o bisturi dele, as máquinas que ele utiliza, aquela cadeira bonita, né, do dentista. São coisas que não se comunicam. Os salários das pessoas, a remuneração dela, aquela parte da subsistência. Porque depois que vira investimento, comunica. Então, percebam, se eu tinha um carro antes de me casar e durante o casamento eu vendi esse carro e exatamente com o mesmo dinheiro eu comprei outro, esse bem, ele se subrogou. Ele era um carro e virou outro. Agora, normalmente, se eu tinha um carro que era 50 mil e eu vendi depois de casado e comprei um de 100, concorda comigo? 50 é só meu. Mas essa parte aí que acrescentou é meio a meio. Então, dos outros 50, 25, 25. Tá? Eu vou fazer uns desenhos aqui para vocês. Então, a gente tem que ter isso em mente. Nós vamos adquirir, nós vamos compartilhar aqueles bens adquiridos durante o casamento, tá? Aí, por exemplo, ele ganhou na loteria durante o casamento. Se ele ganhou na loteria, gente, eu tenho um caso aqui, tem um julgado, que o cara ganhou na loteria e pediu divórcio. Se ferrou, gente. Por quê? Os bens adquiridos a título eventual, que é o bingo, que é a loteria, eles se comunicam. Mesmo que eu não tenha dado um centavo para ele fazer a aposta. Então, o cara pediu divórcio e teve que partilhar o prêmio, né? Se deu muito mal. Então, percebam, gente, é isso que você tem que entender, tá? Aí tem várias polêmicas, tá? Porque, gente, as relações intersubjetivas, elas começaram a ficar mais complexas. E aí o STJ começou a decidir várias coisas diferentes. Por exemplo, verbas trabalhistas. O cara trabalhava numa empresa, ele propôs uma ação. O fato gerador foi durante o período que a gente estava junto. E eu sei que tem essa ação trabalhista tramitando. E aí ele pediu divórcio. Eu quero ter direito a essas verbas trabalhistas. O STJ diz que eu tenho direito, porque as verbas trabalhistas, elas são indenizatórias. Certo? E a questão do FGTS, que é a onda do momento, gente. Que eu tenho visto o povo empinar a carroça loucamente. Inclusive esse caso que eu tô fazendo aqui, que o cara não quer partilhar. Porque, gente, o STJ entendeu que se eu tô casada com uma pessoa há 10 anos, o período de 10 anos que essa pessoa recebeu o FGTS, nesse período de 10 anos, metade do FGTS dela é meu. Não é que ela é obrigada a levantar esse valor, mas o juiz oficia a Caixa Econômica para reservar essa metade para mim. E aí, se eu quiser financiar uma casa, naquelas hipóteses de levantamento, eu vou poder levantar. Então, o FGTS também tem uma natureza de indenização. E agora, gente, é partilhável. O STJ entende que é. E o TJDFT, então, muito, né, os advogados, tem muitos aí que não concordam, né? Mas o STJ entende que sim, tá? E aí o que, gente? As pessoas falam, nossa, eu acho isso um absurdo. Gente, pra que casa, então? Pra ficar nessa angústia? Pra ficar contando moeda? Então, assim, pra que casa? Não casa, então.
Porque se for para ficar nessa... Ou se não, casa no regime da separação absoluta. Se não quer esses problemas, o melhor a se fazer é casar no regime da separação absoluta. Ok? Casa no regime da separação absoluta e aí você vai ter sempre o seu patrimônio separadinho e a pessoa vai ter o patrimônio separadinho dela. É muito tranquilo, você vai lá, faz o seu pacto extrajudicial, deixa muito claro as coisas, porque se você vai casar nos outros regimes, você tem que entender que realmente, gente, é uma questão de solidariedade, é uma comunhão de vida. Isso representa a questão da família. Entenderam? Então volta e vamos para discussões, tá? Não precisa ficar preocupado, porque eu anotei tudo isso, coloquei todos os julgados que vocês imaginarem. Então aqui, ó, gente. Raquel, o que entra nessa comunhão e o que não entra? E aí a gente faz uns desenhos bem malucos, tá? Ó, o que entra na comunhão, que são os aquestos. Entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento. Eu acho que eu não deixei aqui eu coloquei umas legendas. Deixa eu usar uma tela branca aqui para a gente fazer como se fosse um desenho. Aqui, ó. Vou deixar até umas 2 telas brancas. Imagina o seguinte, gente. Percebam que essa parte de regime de bens, a OAB adora colocar inventar uma historinha e pedir para você marcar o item, tá? Vou ver se eu seleciono umas questões de regime para a gente fazer, da OAB. Então, aqui, ó, gente. Imagina aqui, ó, esse sujeito se casa a esse casamento aqui, ok? Esse sujeito, antes de casar, ele tinha a casa, que eu vou chamar de casa 1. Durante o casamento, eles adquiriram um apartamento. Eles também adquiriram 2 carros. Esse tá no nome dele. Ai, meu Deus. Esse tá no nome dele. Esse tá no nome dela. Ok? Eles também compraram um lote. O lote tá no nome dela. Mas eles compraram, ok? Durante o casamento, onerosamente. Ela recebeu... Vamos colocar aqui. Ela recebeu um apartamento de herança. Ele recebeu um dinheiro de doação. Vamos colocar assim. Ele recebeu um carro. Ele recebeu um carro de doação e desse carro ele comprou uma lancha. Exatamente com o valor. Ele comprou uma lancha. E aí, ele, durante o casamento, ganhou na loteria. E depois que ele ganhou na loteria, que ele achou que ele estava podendo demais da conta, ele pediu o quê, gente? Ele pediu o divórcio. Então, eu preciso saber. Ah, mas eu quero fazer umas coisinhas aqui também, gente. Olha que interessante. Essa casa aqui ele já tinha, ok? Só que durante o casamento, presta atenção, viu, gente? Depois do casamento, vou colocar aqui, viu, ó. Perceba que foi depois das alianças. Depois do casamento, ele fez benfeitorias. Ele fez benfeitorias na casa. Benfeitorias no valor de 50 mil. Ele reformou a casa toda. Só que essa casa ele já tinha antes do casamento, tá?
e ele aluga a casa. E tem os aluguéis que ele acaba depositando. Ele fez as benfeitorias e ele aluga. Os aluguéis depois do casamento giram em torno, sei lá, vamos colocar aí 200 mil. Antes do casamento, ele já tinha de aluguéis 300 mil. Presta atenção. Antes do casamento, ele já tinha depositado 300 mil. Depois do casamento, ele conseguiu mais 200 mil de aluguel. Tudo depositado em poupança. E aí eles divorciaram. Como é que vai ficar essa partilha muito louca aqui, gente? Olha lá. Primeira coisa. Quais são os bens que entram na comunhão? Os bens adquiridos da constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um deles. Mesmo que a gente adquira um bem que esteja no nome só dela, só dele, foi adquirido durante o casamento, então é nosso. Os bens adquiridos por fato eventual. Como assim? Com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. O jogo, a aposta, a loteria. Eu costumo brincar, até o Big Brother. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Percebam, se foi uma doação para o casal, se foi um legado que é a parte de sucessões para o casal, então é do casal. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. O bem é só seu, viu, amigo? Mas as benfeitorias foram feitas durante o período que a gente estava junto. Então, a gente vai fazer uma perícia, vai apurar qual é o valor das benfeitorias e eu quero metade. Isso também aplica-se para as accessões. Às vezes, gente, o lote, quando a gente casou, o cara só tinha o lote. Mas a construção, a casa, tudo, a gente fez quando estava junto. Então, eu quero o quê? Metade da construção. Metade das accessões. Raquel, eu tô com um problema. Sabe por quê? Porque, na verdade, o lote, a gente mora no lote que é da sogra. Então, o lote nem dele é. Mas tudo, lá não tinha nada. Quando a gente casou, a gente construiu. Você tem direito à metade da construção e ele à metade. Embora o lote não seja de nenhum de vocês. Entendem? Volta. Os frutos dos bens comuns, frutos, poderiam ser os aluguéis? Poderia. Então, os frutos dos bens comuns e também os frutos dos bens particulares. Lembra que ele está alugando a casa dele, que era só dele? O fruto da casa é o aluguel. A casa é só sua, mas os frutos que você conseguir durante o casamento são nossos. Os frutos dos bens particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Essa questão dos frutos aplica-se também aos produtos. Lindo isso, gente. Presta muita atenção. Raquel, o que não entra? Aqui, gente, é o que entra. Aqui é o que eu estou agora excluindo. O que não entra? Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, ou seja, antes, e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão, por exemplo, herança, e os que substituírem em seu lugar, que a gente fala que é subrogação. Então, vem aqui, gente. Ela recebeu apartamento de herança. Esse entra? Esse apartamento entra? Não entra. Mas e se ela estivesse alugando? Os frutos entrariam? Entrariam. E se esse apartamento ela fizesse benfeitorias, teria que partilhar as benfeitorias? Teria. Ok? Aqui, ó, esse lote que eu coloquei aqui, esse lote está no nome dela. Mas foi adquirido durante o casamento, tá? Esse bem aqui foi antes do casamento. Ok? Antes do casamento, antes da aliança. Então, a gente diz que esse bem aqui é um bem particular.
particular, ok? Esse aqui, gente, o bem em si não entra. A casinha não entra, ok? Raquel, ele recebeu um carro em doação e depois ele comprou a lancha. Houve uma subrogação. Vamos ver se vocês entenderam aqui, gente. Um foi substituído pelo outro. Houve uma subrogação. Então, a lancha não entra. Porque aqui é o quê, gente? Doado. Não entra. Volta aqui, gente. Os bens que cada um possui antes de casar, que são bens particulares, e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar, os bens adquiridos com valores... gente, presta atenção. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Então, bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares, as obrigações anteriores ao casamento, as obrigações provenientes de atos ilícitos, ok? Obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Então, aqui, isso é interessante. Os bens de uso pessoal, essa questão aqui, gente, de obrigações provenientes de atos ilícitos, o Flávio Tartucci, ele cita uma questão, deixa eu colocar aqui, uma questão envolvendo dano ambiental, porque no dano ambiental a obrigação é solidária. Então, imagina, eu tenho uma fazenda e lá tem um dano ambiental, né? Eu causei um dano ambiental. Mesmo nesse caso, que não reverteu em proveito, né? Eu tenho uma fazenda. Nesse caso, a obrigação ambiental é solidária do casal. Então, isso entra, gente. Isso pode me atingir? Eu que sou esposa? Pode. No caso de danos ambientais, sim. Em virtude da própria legislação, tá? Agora, no caso do tributário, que foi essa súmula que eu coloquei aí, o credor tem que provar que o benefício reverteu em meu proveito, tá? Volta aqui. Então, as obrigações provenientes de atos ilícitos, se um dos cônjuges ele tem uma dívida, uma obrigação proveniente de um ato ilícito, nesse caso aqui, gente, exclui da comunhão, salvo... Então, assim, gente, se você tem uma obrigação que provém de um ato ilícito, só você responde, salvo se reverteu em proveito do casal, tá? Depois, Raquel, também não entra na comunhão os bens de uso pessoal, né? Higiene pessoal, seus livros, suas roupas, seus relógios, seu celular, né? Então, aqui, os bens de uso pessoal, os livros, os instrumentos de profissão. Aí eu coloquei alguns exemplos. Joias, roupas, relógios, celulares, CDs, DVDs, bens de higiene pessoal, livros, suas coleções, tá? Isso não entra, gente. Isso é seu, é de cada um. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, né? Os salários, aquilo que diz respeito à sua subsistência. E as pensões, realmente, aqui, gente, é aquilo que diz respeito à sua, realmente, subsistência, tá? A pensão que você recebe, o meio-soldo, montepios e outras rendas. Aqui, para quem não lembra o que é o meio-soldo ou o montepio, aqui, meio-soldo é a metade do valor que o Estado paga ao militar reformado, que é uma remuneração, e o montepio é uma pensão paga pelo Estado aos herdeiros de um funcionário público, tá? Na verdade, o que, gente? São rendas, né? Como se fosse a remuneração da pessoa. Então, nesse caso, não entra. Então, aqui, na verdade, gente, então, os investimentos realmente que não vão entrar são aqueles investimentos pessoais que a pessoa faz. Roupa, relógio, joias, tá? Coleções, livros. Isso realmente são higiene pessoal, não tem como, né? Percebam, bens que foram herdados, bens que foram doados, aquilo que eu tinha antes, tudo isso que foi subrogado no lugar, tá? Isso não entra. E a gente viu que entra. Vem aqui comigo naquele desenho só pra gente finalizar esse bloco. Raquel, o que sobrou nesse desenho aí pra gente? Vamos usar aqui agora uma outra cor, o azul.
o carro que está em nome dele e que está em nome dela. Então, ó, o carro, o apartamento, pega aqui, ó, gente. O apartamento, o carro, o lote, embora esteja em nome de um e do outro. Ó a partezinha que eu coloquei aí em azul, gente. Tá? A parte que está em azul. Apartamento, adquirido durante, carro dele, né? Carro que está em nome dele, carro que está em nome dela, o lote. Nesse caso aqui, gente, 50%. Percebam, os bens adquiridos durante o casamento, presume-se o esforço comum. Presume-se. É uma presunção relativa, mas presume-se, tá? Raquel, a loteria. A loteria entra aqui, ó, gente. Os bens adquiridos por fato que, gente? Eventual. Então, loteria. Vou colocar em azul também. Loteria, 50% para cada um. 50% para ele, 50% para ela, tá? Eu coloquei aqui o que não entra. Gente, esses aluguéis que ele recebeu do apartamento dele antes de se casar, essa parte aqui, vou colocar em preto, isso aqui não entra. Agora, as benfeitorias na casa que era só dele e os aluguéis que são frutos. Aluguéis são frutos civis. Embora sejam sobre os bens particulares dele, são melhoramentos e são frutos obtidos, né, durante o casamento. Então, vou usar aqui o azulzinho de novo para a gente lembrar. Essa parte aqui, ó, é 50%. Opa, 50% dele e 50% dela. Ok? A gente tentou aí na medida do possível, né, gente? Não sou muito organizada nos desenhos, não, mas vocês vão tentando refazer isso aí na mente. Ok? Esse desenho, gente, eu vou tentar deixar, tá? Esse eu não vou desfazer, não. Ok? Então, vamos para um rápido intervalo e a gente volta para a gente, né, tentar prosseguir nos outros regimes. E aí eu vou trazer também aspectos da jurisprudência, ok? Sobre aqui o regime da comunhão parcial de bens. Certinho? Estou esperando vocês no próximo bloco.